Gostaria de falar com vocês sobre o tal do The King The Power que viralizou na internet, virando meme entre muitos, infelizmente até entre cristãos. E quando eu falo importante, meus queridos, é porque o dom de línguas para nós cristãos é algo muito importante que Deus deu lá na igreja primitiva, lá no Pentecostes, se encontra na Bíblia e é algo que precisamos estudar e entender bem. Antes de dar a minha opinião baseada na Bíblia, eu gostaria de deixar claro que o meu objetivo com esse vídeo não é atacar aquele jovem que proferiu estas palavras e que se diz ter o dom de línguas, mas sim apresentar para vocês o que a palavra de Deus diz para nós, o que é o dom de línguas e para que serve este dom. Meus queridos, lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, diz que devemos provar os espíritos para saber se vem de Deus ou não. E provar um espírito, devemos fazê-lo de acordo com o que está na Bíblia. Provamos um espírito a partir do que diz a palavra de Deus quanto àquilo. O dom de línguas é algo que é dado pelo Espírito Santo. E o que Deus nos diz sobre este dom é que ele é um sinal de propósito e não de confusão. A primeira vez que vemos esse dom concedido por Deus à humanidade sendo utilizado é lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 4 a 8, que diz assim: Olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E as pessoas diziam, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Ou seja, naquele momento, quando os discípulos receberam o dom de línguas, eles passaram a falar em outras línguas conhecidas por aquelas pessoas. Ou seja, as pessoas ouviam cada um na sua língua materna. Não era uma língua que eles não compreendiam, mas sim que eles entendiam. O evangelho estava sendo pregado para várias pessoas, ou seja, havia um propósito. Ou seja, o propósito era claro, que era comunicar o evangelho de forma compreensível e não causar desordem e confusão. E Deus é tão sábio que ele deixou esse alerta lá na Bíblia, tá? Paulo, ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23, o seguinte: Se, portanto, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas sem instrução ou descrentes, não dirão que estás loucos? Esse texto nos mostra como já naquela época, pessoas querendo dizer-se espirituais e superiores diziam ter o Espírito de Deus e o dom de línguas, quando na verdade era tudo um teatro. Paulo já advertia aqui para o cuidado, pois o dom de línguas é algo que traz união, compreensão e tem um propósito de levar o evangelho. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Porque